Estamos aqui em mais um podcast beta e hoje nós estamos aqui com um ilustre convidado, Jaime Antônio, né? Quem muito me falou de você foi minha mãe, rapaz. Minha mãe fala bem de você. E ela falou, você tem que conhecer o Jaime Antônio, vocês até parecem. Então, obrigado, Jaime Antônio, por aceitar meu convite e estar aqui. É um prazer para mim. Para mim é uma satisfação, né, Giovanni? Tua mãe é suspeita de falar, porque tua mãe cuidou de mim, É, né? Então, assim, graças a Deus a Fátima tem um papel especial na nossa vida, em especial na minha, porque foi uma pessoa que participou da nossa educação, né? Que foi muito próxima à nossa família. E, naturalmente, né, essa idade nossa, né, a gente tem muita gratidão. E gratidão, a gente, é essa geração nossa, né? sim, E a Fátima é uma das pessoas que eu tenho, não só pela Fátima, mas pela família toda, né? legal. A Olga, a Alicinha, Sim, né? Então, todo mundo aí, graças a Deus, aí são todos que legal. temos um carinho muito especial, E graças a você Deus. nasceu aqui em Congonhas, Eu ou nasci em não? Cornélio Procópio, na Corne- verdade, né? Nasci em Cornélio, mas por uma E questão, vamos falar assim, de estrutura da cidade estrutura. mesmo, né? Daí nasci em Cornélio Procópio, mas fui criado a vida inteira aqui, Antes né? tinha maternidade aqui em Congonhas, né? Então, tinha maternidade, eu acho que na minha época não teve. Na tua época não teve. Depois voltou a ter, né? Até porque eu fui morar em Curitiba. E eu morando em Curitiba, eu trouxe a minha filha, Maria Tereza, que nasceu aqui no Hospital São Francisco, Em que ano? que era do Dr. Manuel, né? Aham, E ele nasceu pelas mãos do Dr. Arildo aqui em Congonhas. que Então, eu legal. morando em Curitiba, fiz questão O teu filho, a minha filha, tua Maria filha. Tereza, E que ano né? foi isso? A Maria Tereza está com 15 anos, 2000 e... Rapaz, agora você me A pegou. 2000 alguma coisa. 2006? Né? 2006, é. Será que é isso mesmo? 2006, 2016, 2006, 2007. Certo. E o meu filho não teve a mesma oportunidade, porque daí já Uhum. deixou de ter novamente a Sim. maternidade aqui. E eu estava trabalhando em Marilândia do Sul, era chefe de gabinete lá, ele nasceu em Apucarana. Mas eu Oxi. gostaria muito dele ter nascido aqui também. É ruim, né? Podia ter uma maternidade aqui, né? Pois é, rapaz, a gente que preserva, que é isso que a gente acabou de falar, né? Que a gente Uhum. tem esse conceito raiz pela nossa cidade. A maternidade é um laço, uma maternidade do município, né? Sim. Para que os nossos filhos, as nossas gerações nasçam aqui. É uma raiz muito forte, né? A gente tem esse vínculo com a terra, com a Sim. cidade, né? Eu mesmo nasci aqui. Eu tenho orgulho de dizer que eu nasci aqui. Entendeu? E eu tenho o mesmo orgulho de falar que eu sou daqui, Sim. né? Mas gostaria muito de ter nascido aqui como a minha filha nasceu, Sim. né? Como meus pais nasceram. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar, Que né? legal. Por um futuro. Mas você cresceu aqui em Congonhas. Cresci, tenho 41 anos e fui nascido, criado e desmamado aqui, Que legal. né? E convivi com toda a cidade, graças a Deus, tive esse privilégio aí, Que legal. né? Desde o matador antigo, né? Putz, nem tem tanta história boa para contar, né? Adolescência, tudo Tanto aqui. amigo, né? Tanta adolescência toda, até meus 20 anos, né? Daí eu saí, fui morar em Marília, passei na faculdade de Direito, Uhum. mas fiz magistério, fiz contabilidade aqui, né? Toda a minha infância e adolescência. Minhas Nossa. namoradas daqui, minha Muita, esposa é daqui, muita Feira né? da Lua. Muita Feira da Lua, né? Casei com Na época já tinha Feira da Lua. Já tinha, né? Casei com a Jussiele, que é minha esposa, Aham. filha do Djalminha, né? A gente Que tá legal. casado há 16 anos e há 23 anos juntos aí, né? Nossa. Então tem uma história, né? Que Tem legal. bastante história para contar da nossa cidade, graças a Deus. Poxa, legal demais. E quando que foi que você saiu daqui? Por que você saiu daqui de Congonhas? Então, Giovanni, na verdade, assim, como todo jovem, né? Você vai criando uma maturidade, você com muita energia, você quer fazer alguma coisa, né? Sim. Eu nasci, né? Filho do Dr. Carlinhos, da Nidinha, meus pais advogados, meu pai advogado, professor. Mas chegou um momento que estava saturado o emprego aqui em Congonhas, né? E eu também tinha acabado o magistério, tinha que cursar minha faculdade. E você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 E anos. olha que coincidência, rapaz, é uma história muito bonita e uma história de gratidão também. Uhum. Eu fui para Marília, rapaz, com o professor Toninho, falecido professor Toninho, marido da dona Ivete, pai do Marcão e da Alessandra, do Caio, né? Uhum. E eu fui para Marília com o professor Toninho de carona, porque eu sou muito amigo do Marcão, e o Marcão foi fazer inscrição. O Marcão tinha passado para Direito e a Alessandra para Farmácia ou Biomedicina, alguma coisa nesse sentido. E eu fui de companhia.
E passando em frente à faculdade, eles passaram na Unimar, e eu passando em frente à Univem, que é a universidade, a antiga Fundação Eurípides Soares da Rocha, hoje é a Univem. E estava aberto o vestibular. E eu, putz, podia fazer aqui também e tal, né? Uhum. E o professor Toninho, muito querido, muito, putz, saudade, né? Fui criado dentro da casa dele. E ele falou, você vai fazer então. Parou o carro, desceu comigo. Não, mas eu não tenho dinheiro. Eu lembro até hoje, era R$60 a inscrição do vestibular. Né? Na época era muito dinheiro, era muito dinheiro. E aí desci, fiz a inscrição. Daí meu pai não sabia, depois falei, pai, fiz inscrição, o professor Toninho me emprestou dinheiro lá, né? Tem que pagar os R$60, não sei o quê. E acabei indo fazer o vestibular e passei. Passei em Direito. Nossa. E graças a Deus me formei. Morei os 5 anos em Marília, com muita dificuldade também, porque quando eu passei foi um momento muito difícil da vida do meu pai. Ele estava num momento financeiro muito ruim, né? Sim. Tinha saído da prefeitura, tinha perdido os bens dele, avalizou muita gente, na época do avalista, né? Uhum. Que era uma bobeira total isso, né? Confundia-se amizade com negócio, e eu avalizava você, e como você tinha a garantia de você não pagar a conta, alguém pagaria por você. E no caso, meu pai avalizou alguns amigos aí, aconteceu uma tragédia financeira na vida dele, e ele não tinha condições de pagar. Mas mesmo assim, ele falou, não, pai, fica tranquilo, vou dar um jeito, vou estudar, eu preciso me formar, eu preciso reconstruir a nossa vida, reconstruir a minha vida. Sim. Já que a gente está num momento financeiro muito ruim. E fui para Marília, passei no vestibular, consegui estágio na Justiça Federal, consegui FIES, aluguei uma kitnet, fui dividir república. Todo final de semana eu ia para a beira do asfalto com a plaquinha Londrina. Só que daí eu não saía de Londrina, de Marília, e ia direto para Londrina. Eu parava no trevo de Sertaneja, pedia carona, ficava ali no trevo de Sertaneja para Cornélio Procópio, de Cornélio Procópio para Congonhas. Nossa. E fiz isso durante os meus 5 anos, né? E não tenho vergonha disso. Para mim, eu acho que a gente estava falando agora há pouco em processo. Isso é um processo de maturação. E assim, Giovanni, com muita franqueza mesmo, eu acredito que todo mundo tem que, eu não digo sofrer, mas ele tem que passar por um processo de transformação. Né? Ele tem que, na verdade, é um sofrimento, para você aprender a dar valor nas coisas, né? Não adianta a gente ser hipócrita e falar que não é sofrer, é sofrer. Sim. Né? E é um sofrimento bom, porque graças a Deus eu consegui me formar depois de 5 anos. Então, imagina, 5 anos na beira de estrada, 5 anos quebrado, 5 anos batalhando. Os meus amigos que moravam comigo, um era filho de aposentado do Banestado, o outro era filho de fazendeiro em Itajubi. Um era de filho de fazendeiro em Itajubi, o outro era filho de fazendeiro em Borborema, e o outro era filho de aposentado do Banestado aqui de Jacarezinho. Todos eles tinham carros. Nossa. Imagina que em 2000 eles já tinham a Silverado, o outro tinha uma caminhonete que eu não me recordo qual que era, da Chevrolet, e o outro tinha um Gol Special da época. Nossa. E eu a pé. Então você imagina, né? E aí tinha a tia Alice lá. Todos eles iam comer salgado 3, 4 horas da tarde, e eu ficava lá porque eu não tinha dinheiro para comer salgado. Nossa. Né? Então, assim, esse é uma coisa boa, que a gente vai aprendendo a dar valor nas coisas, né? Rapaz, e nessa época não batia uma tristeza, uma angústia? Porque, assim, eu falo pra você, eu sou um cara que sente muitas coisas. Eu gosto de gente que sente também, sabe? Faz parte. Porque eu acho que um vencedor não é aquele que não fica triste, não desanima, mas é aquele que não desiste. Por mais que doa, por mais que dê vontade de parar, a gente precisa persistir. Acho que o segredo do sucesso é a perseverança. Mesmo que tudo esteja dando errado, você levantar a cabeça. Tem até uma frase, não sei se é de Martin Luther King, que diz assim, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas não deixe. Não pare, né? Não pare de prosseguir. Na verdade, sim, eu também sou uma pessoa muito emotiva, por mais que talvez não pareça, né?
pelo jeito, às vezes, de se expressar, mas eu tenho muito sentimento, muita emoção. E por diversas vezes, eu gosto muito de música, né? Sim. Então, diversas vezes, final de semana, às vezes não vinha pra cá, não tinha carona, então eu ficava em casa, ligava a música, chorava, falava com Deus, Sim. né? Então, assim, acho que Deus é a base de tudo, mas muitas vezes, na época, não tinha celular, né? E quando começou o celular, ainda tinha um esqueminha ainda que os caras faziam na faculdade. Você pegava aí no orelhão, discava perto do orelhão, não sei se você chegou a ver isso aí. Não. E o sinal do celular passava por orelhão. Ah. E aí você ficava limitado. E algumas vezes, tinha alguns celulares que faziam. Então aí tinha um amigo meu que aí às vezes o Luiz Fernando, que é amigo meu, ia lá, fazia, e aí eu ficava falando com a Juscelia, com a minha esposa, que hoje vale, né, por horas daí, porque daí era Na noite. época era namorada. Namorada. Ligava pro pai, ligava pra mãe, né? Então assim, mas assim, eu sempre tive muito comigo assim, você tem que fazer? Tem que fazer. Então você vai lá e faz. Não tem conversa. Tem que tomar injeção? Sim. Então vai lá e toma. Você quebrou o braço, tem que operar? Vai lá e opera. Você nasceu rico? Não. Então você vai ter que levantar na segunda-feira, agradecer a Deus e vai lá e trabalha. Né? Então assim, eu tenho comigo isso aí. Você tem que fazer? Ou você tem a opção de deixar uma outra pessoa fazer pra você? Não tem. Então você vai lá e faz. Esse eu tenho comigo, ensino para os meus filhos, né? Que legal. Essa mentalidade é uma mentalidade de quem entende que tem um propósito. Porque, às vezes, por exemplo, eu já fui um cara que tinha responsabilidade, né? Fazia parte do meu propósito de ir na igreja, ministrar o louvor, e pregar uma palavra. Então eu tinha que estar lá. Domingo, eu tinha que estar lá. Eu era o cara que ia pregar lá. Ia dar uma mensagem de ânimo para as pessoas. Isso aí. Só que, cara, não era todo domingo que eu tava animado, né? E quando eu brigava em casa, e quando dava alguma coisa errado, né? E quando não tinha dinheiro para pagar a conta. E aí eu tinha quando que estar sempre, lá. Né? A maioria das vezes, eu tinha que estar lá. E eu ia. E eu fazia com excelência. Isso aí. Mesmo estando por dentro triste, eu motivava pessoas, eu animava pessoas através da palavra. Porque não tem a ver com a fase que eu estou passando, tem a ver com quem eu sou, sabe? Perfeito. Então eu acho isso. Eu digo assim, Giovanni, as pessoas elas têm que entender que hoje eu estava vendo uma reflexão que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu momento, e antes de você julgar alguém, você tem que pelo menos ter empatia e se colocar no lugar da outra pessoa, né? E mais do que isso, que é isso que você falou, se você tem um propósito, você está lá como pastor, você vai pregar, você tem que virar a tua chavinha. Sim. Se você vai para o trabalho de manhã, meu irmãozinho, ninguém tem a ver nada com teus problemas. E ninguém quer ficar do lado de gente que fica reclamando. Sim. Né? Verdade. Pô, não é a pior coisa do mundo você chegar e chega num lugar, rapaz, hoje minha mulher fez isso, hoje meu filho fez isso, hoje eu tá virado dos avessos, hoje o cara arrebentou meu... Mas só energia negativa. Sim. Né? Então, assim, você vai trabalhar, todo mundo tem problema em casa, todo mundo tem problema de saúde. Se Deus quiser, né? Tomara que não, mas todo mundo às vezes tem problema de financeiro, todo mundo brigou, todo mundo tem alguma dificuldade. Ninguém é perfeito, nós somos seres humanos e passíveis de erro, né? De briga, discussões. Só que você vai trabalhar, você vira a tua chave. E vai lá e faz o melhor. Então, sim, é o que eu acabei de falar para você, né? Faz 20 anos que eu sou, né? Sou formado em Direito, tenho outras atividades, tenho minha empresa, né? Mas faz 20 anos que eu estou em gestão pública em cargo comissionado. Sim. E o cargo comissionado, ou você vai lá e faz, ou você é mandado embora. Eu, graças a Deus, com 41 anos de idade, eu nunca fui mandado embora, Giovanni. Que legal. Nunca fui. E eu tô falando agora que eu nunca tinha pensado isso. Juro por Deus que eu nunca... Né, até pecado falar assim, né? Mas faz parte do nosso linguajar. Né? Mas assim, eu nunca fui mandado embora, Giovanni. Nunca fui desligado de nada. Porque é isso que você falou, você vai e faz. Você é meu amigo, Giovanni. Você vai trabalhar comigo? Rapaz, você vai ter o melhor ambiente do mundo. Mas vamos trabalhar sério. Sim. Brincadeira, vamos brincar depois. Vamos tomar uma cervejinha depois, uma Coca-Cola, uma confraternização. Mas dentro daquele momento, daquele espaço,
é trabalho, não tem. Legal. Então você tem que aprender a separar as coisas, é isso que eu falo. Né? Sim. Vira a chave e não leva teu problema pros outros. Isso tem a ver com propósito, né? Isso tem a ver com propósito. É você fazer aquilo que você foi feito para fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer. É isso aí. Eu acho muito interessante porque Deus não chama a pessoa só para o âmbito religioso. Porque Deus não tem religião, se você parar para pensar. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus é Deus. Então, Deus não tem uma religião, uma igreja, né? Lá no céu não tem uma placa de uma igreja. Não. Mas Ele nos chama para fazer a diferença em toda a sociedade. É isso aí. Né? Então, eu acredito que nós temos vários propósitos. Nós temos um propósito no nosso trabalho, nós temos um propósito na nossa família. Então, assim, o que é o meu propósito? É aquilo que Deus me chamou para ser, é aquilo que Deus me chamou para fazer. Você pega, eu tava pensando agora, eu tava dando uma olhada na internet ali, sobre a ministra Damares. Hoje ela foi eleita, né? Senadora, né? Senadora. Eu acho aquela mulher fantástica. Sensacional. Cara, eu sou fã daquela mulher. Aquela mulher, ela enfrenta, ela luta, ela vai atrás. E, cara, antes, quando ela era só uma pastora numa igreja, ela não conseguia ter a abrangência que ela tem hoje no Senado. Agora, imagina, como ministra e agora como senadora. Isso aí. Então, você vê, é claro para mim que esse é o propósito dela. Deus chamou ela para isso. Para estar ali na política e fazer a diferença na nossa nação. E você sabe, quando eu estava... Ontem não. Hoje eu estava vindo de viagem com a Ju. Né? A gente saiu de Curitiba. Aniversário do meu pai hoje, Dr. Carlinhos, 70 anos. Olha que legal. Passou aí 36 dias na UTI, né? Por causa da quarta dose da vacina e tal. Sim. E graças a Deus se recuperou e voltou para casa. Como é que é o nome dele? Dr. Carlos. Dr. Carlos. Carlos Alberto Ferreira. Parabéns, Dr. Carlos. Deus abençoe a sua vida. O campeão Vila Nova. E vindo, e a gente conversando de política, de relacionamento, Porque assim, quando a gente olha para trás, Giovana, assim, eu sinceramente falo para você que tem muita gratidão a Deus, porque aquilo que a gente começou falando, eu praticamente reconstruí a minha vida e naturalmente das pessoas que estavam à minha volta. Né? Não só dentro do ponto de vista de família, mas financeiro a gente, né, graças a Deus, busca e trabalha e vai conquistando as coisas. E eu tava falando para Ju que você fazer as coisas pelas pessoas, você transformar a vida das pessoas, você usar a política como meio de transformação, com sentimento, com empatia, com respeito, isso faz a diferença. Porque é isso que você falou da Damares. E às vezes a gente tenta também achar o ponto para também não ser ridículo, porque muitas vezes você tenta fazer alguma coisa também, mas você também não é ouvido, né? Então você tem que achar o bom senso, achar o tom. Nós estamos divididos hoje, né, nessa polarização. Sim. Direita, esquerda. Sim. Que é uma coisa que eu não concordo. Você me perguntou se podia ou não falar, e a gente naturalmente vai falando. Não existe direita e esquerda. Existe ser humano, cara. Verdade. Existe ser humano. Não tem ser humano de esquerda e direita. Existe o cara que precisa e o cara que não precisa. Sim. O ser humano, o teu próximo, o teu amigo do teu lado. Então você fica falando lá do Zé, do João, do candidato a presidente, do outro. Cara, mas você não olha do lado do teu vizinho, você tá precisando de você. Sim. Você não olha pra ninguém. Você quer julgar, você quer apontar o dedo, mas tem 3 para você do teu lado. Então, assim, a gente tá falando muito do externo e não tá conseguindo fazer a política como política, que é relacionamento em volta. Sim. Né? Então é cuidar do cara que tá do teu lado, da mãe, do pai, do filho, do irmão, do vizinho. Então fica polarizando, é direita, é esquerda. Que direita? É ser humano. O que é ser humano? Ser humano precisa do quê? Cuidado, Sim. Saúde, educação, e transporte, geração de emprego e renda. Então faça. E sabe o que eu acho? Eu vejo que as pessoas, elas deixaram mesmo de se preocupar com o próximo, né? E com quem está próximo, realmente. E virou uma briga partidária e não tem um propósito nessa briga, né? Eu não estou brigando por causa de você, eu estou brigando só por causa de uma bandeira. Isso é tão ruim, né? Eu acho isso muito ruim. E eu falo assim, Giovanni, agora, né, a gente vai
A gente não consegue tirar o pé de Congonhas, não consegue desvincular. Tô lá em Curitiba, trabalhando, mas todo final de semana eu tô aqui. Né? Então você não consegue, porque é uma coisa natural tua, porque você é procurado. Sim. Né? Procurado pelas pessoas. E aí quando você sai e você começa a ver a realidade das pessoas, você começa a tatear isso aí. Né? Começa a sentir o que as outras pessoas sentem. Sim. E eu sempre falo assim, às vezes falo assim, tem algumas questões de saúde, né? Eu falo assim, putz, saúde é uma coisa que me dói demais fazer. Sim. Eu, particularmente, porque eu não sei ver uma situação e não correr atrás para tentar ajudar. Porque eu não sei ver uma pessoa sofrer e não correr atrás. Sim. E parece que é o que mais acontece, é o que mais vem de demanda. Diversas situações que eu não quero comentar, né? Sim. Mas assim, por que as pessoas não olham para as outras? Né? E falando, né? Você vai sentindo, vai tateando. Eu até converso com diversas lideranças políticas aqui da nossa cidade. Eu não vim aqui para dividir. Sim. Eu vim aqui para somar. Viu? Para com esse negócio de placa, de projeto, pelo amor de Deus. Para de querer falar que o cara é teu inimigo, que o cara não gosta, que eu não vou com aquele por causa daquele. Exatamente. Meu irmão, enquanto você estiver brigando comigo, a população vai estar padecendo. É o exemplo do Brasil hoje. Sim. Congonhas historicamente vem, entra, sai, tira, briga. Chega, porque quem que paga isso aí? É o povo. Enquanto eles brigam, a gente tá sofrendo aqui, né? Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que vir para somar. Esse podcast teu, você vir para Congonhas, eu quero te parabenizar, Joana, que é uma cidade pequena e que está vindo com uma pessoa de mente aberta, como nós temos outros meios de comunicação aqui dentro da cidade também, né? Que são excelentes, que divulgam, que passam informações, né? E a ideia é fazer isso, é somar. Vamos somar todos os meios de comunicação. Vamos usar para o bem, vamos usar a política para o bem. A prefeitura, mão forte, para fazer estrada, para fazer tanque de piscicultura, para fazer bovinocultura de leite, carreador, para fazer incentivo à construção civil, né? Para levar o estudante para Cornélio, para operar quem precisa, para fazer exame para quem precisa. Isso né? mesmo. Tem tanta coisa. Essas crianças, né? Tem hoje uma demanda de quase 7.000 vagas de programadores no estado do Paraná. Sim. Quantos programadores nós temos em Congonhas hoje? Temos algum? Não sei te falar. Não sei também. Também não sei. Até se alguém tiver aí, depois avisa aqui o Giovanni, pra gente, né, saber disso aí. Então, você imagina se a gente tivesse uma capacitação dos jovens, nós que já nascem com o celular na mão, já nasce digitando, já sabe muito mais do que nós. Se a gente conseguisse um cara desse para estar aqui formando 10, 20, 30 programadores em Congonhas e fazer com que esses jovens de Congonhas não vão embora e continuem prestando serviço dentro da nossa cidade. Sendo alguém bem sucedido aqui. Sendo bem sucedido, você pode trabalhar para a Microsoft, você pode trabalhar para hoje Facebook, a internet facilita isso. Para Apple, Sim. para diversos. Antigamente era mais difícil. Né? Mas hoje você pode ser bem sucedido e milionário se quiser. Dentro da tua sala, na tua casa. Congonhas. De shorts. De shorts, camiseta regata e trabalhando, programando. Gerando renda para a sociedade. E proporcionando a outros jovens que moram do teu lado estudar também. Para ter você como exemplo. É verdade. Né? Então, assim, rapaz, isso são coisas que a gente tem que trazer para nossa cidade igual o teu podcast. Legal. Igual os outros meios de comunicação. A gente tem que abrir, tem que aprender a ouvir, né? E eu cheguei o Geraldo, que tem a rádio aqui, né, também, Geraldo Notícias, né, tem programa de notícias. Cheguei nele e falei assim, Geraldo, vou abrir um podcast aqui. Trouxe ele aqui no meu estúdio, ele ficou animado, veio aqui, rezou aqui comigo, me abençoou. Porque eu sou assim. Eu entro nas missas que ele faz, nas rezas dele. Olha que legal. Entro nos noticiários, participo também. A gente tem que ser assim, né? A gente tem que ser do relacionamento. Se relacionar com todo mundo, não importa a religião, não importa... a gente tem que quebrar essas barreiras. Barreira de denominação, barreira partidária. E querer o bem do mais ser que humano. isso, né? Você ficar feliz pelo sucesso do outro. Com certeza. Ficar feliz pelo teu sucesso, pelo Reginaldo, pelo Geraldo, pelo Matheus, pelo João, por todo mundo. Não é legal? Com certeza. Se todo mundo estiver indo bem, a tua cidade está indo bem. Com certeza.
É isso mesmo. Por isso que ele tem Porque que dar a mão. você para e pensa, né? Hoje no Congresso entrou, a maioria é do lado do Bolsonaro, né? Mas tem uma parte lá do lado do Lula. Daí eles falam assim, que se o Lula ganhar, o Brasil não governa, né? Porque o pessoal do Bolsonaro vai vetar. E assim como foi agora com o Bolsonaro, né? Ele lançava um projeto, o pessoal ia lá e votava contra. E você vê, e quem sofre somos nós, né? Sempre. Ah, não, vamos diminuir o preço de tal coisa. Vai lá e vota contra. Mas, Pô, Giovanni, 30 milhões de abstenção, não dá para concordar. não. Então a gente também não pode reclamar. Uhum. É verdade. Ah, você votou, eu votei. Mas nós tivemos 50 milhões, 40, não sei quantos votos o Lula teve, mais 47, 50 o Bolsonaro. Uhum. E 30 milhões, quase a mesma quantidade, ficou sem votar. Meu Deus. Meu Deus. E daí? Porque é o seguinte, eu não voto porque eu não gosto desse, eu não voto porque eu não gosto desse, Uhum. mas eu vou ser governado pelo pior e eu vou ter que obedecer pela minha abstenção. Mas eu posso criticar. Ah, eu não... Vou cortar cabelo com um parceiro lá. Ele falou, não, eu não voto nesse e não voto nesse. Mas por que você não vota? Não, porque eu não concordo com nenhum dos dois. Cara, mas nós temos duas opções. Não tem, você não consegue escolher o menos pior. Que o menos pior é o que vai governar você. Sim. E se você não escolher, você pode ser governado pelo pior, né? Para não falar o mais pior, né? Pelo pior. Então, não tem lógica. Não tem lógica. Escolha o que mais bate com você. Eu ouvi uma historinha, né? Que eu achei bem interessante. Diz que o cara tava com carrinho de sorvete, vendendo sorvete. Daí a pessoa chegou e falou, tem sorvete do quê? Aí o cara falou assim, tem de limão e tem de cocô. Aí o cara falou, eu não gosto de limão. Poxa vida, né? É isso aí. Dá pra fazer um esforço e comer o de limão, né? Melhor que o de cocô, pelo amor de Deus. Exatamente. Então escolha o que é menos pior. Né? Infelizmente, e a gente tem que parar de ser hipócrita. Porque não adianta, Giovanni, enquanto nós não nos posicionarmos, nós não optarmos por aquilo que nós queremos para nós. Sim. Esse é o Brasil que você quer para os teus filhos? Esse é o Brasil que você queria para você? É só olhar. Né? Então, assim, quando eu falo do cenário nacional, eu falo do cenário estadual. Hoje, graças a Deus, nós tivemos o Ratinho Júnior que ganhou como governador, muito bem, com quase 70% aí. Por quê? Porque trabalhou, porque administrou na pandemia, porque administrou na maior crise hídrica, né? Conseguiu fazer gestão, economia, reduzir de 25 para 15 secretarias, devolveu o avião, devolveu a chácara do governador, que era para fazer churrasco. Pelo amor de Deus. Nossa. Então, viu? Né? Vamos parar de governar pros bambambam, pros bonitos. Sim. Para fazer churrasco. Vamos governar para quem precisa. Por isso que eu falo. Existe ser humano. Para mim, não tem direita, não tem esquerda. Certeza. Tem ser humano. Ser humano, o vulnerável, tem um princípio no direito que chama princípio da isonomia. Uhum. O que é o princípio da isonomia? Você trata os desiguais à medida que eles se igualem. Uhum. Então, se você tem uma pessoa muito mais vulnerável e outra menos vulnerável, você tem que tratar vamos falar assim, o melhor de uma determinada forma, mas o mais vulnerável você tem que dar mais condições para ele. Seria equidade. Equidade, isonomia, né? Então, o que você faz? Você tenta resgatar esse ser humano com saúde, com educação, com conscientização, com geração de emprego e renda. Tem alguma forma melhor no mundo do que você dar dignidade para uma pessoa que seja o trabalho? Que ela se sinta valorizada? Verdade. Aí, quando esse estiver trabalhando e esse aqui estiver trabalhando, aí o princípio da isonomia, ela está valendo, a equidade. Uhum. Eles estão competindo no mercado. Agora, você não pode pegar um cara que está numa situação vulnerável, que não tem onde morar, que não tem condições, vamos falar, sanitárias, de higiene, e competir com um cara que está aqui. Sim. Então, esse cara que está melhor, ele é da direita, esse é da esquerda? Não, ele é ser humano, e esse também é ser humano. Esse aqui, às vezes, já lutou, já conseguiu por si só transpassar as barreiras, né, da vida, os obstáculos. Mas esse, por algum motivo, não conseguiu. Sim. Porque tem uma mulher, às vezes, que tem um problema
de deficiência, ele tem que cuidar dela, Uhum. ou ela cuida dele, ou tem um filho especial, ou não tem, Sim. ou tem uma casa quebrada, ou não tem. Então, você tem que olhar socialmente essa pessoa e fazer com que ela possa se equilibrar. Sim. Então, quando você olha as pessoas com empatia, com respeito, com um olhar de emoção, né, que a gente estava falando, Uhum. você consegue se enxergar no lugar do outro. É a única forma de se transformar. Se Legal. não, Giovanni, esqueça. Legal. Se esqueça, senão nós vamos viver num mundo de dinheiro. Sim. Então, assim, eu vou lá, eu vou ganhar, por quê? Porque o salário é bom, eu vou ganhar o meu dinheiro, que se dane, quando chegar na época de eleição, eu vou fazer um programa social para capitalizar, para fazer com que as pessoas esqueçam que elas viveram Sim. 3, 4 anos na merda. Hum. E aí eu sou bonzinho porque fiz uma festa, sou bonzinho porque fiz um carreador, mas eu para trás, É verdade. né? Então, eu falo assim, que quando você rouba, a palavra é roubo, não é furto, não é apropriação, é roubo, Sim. né? Roubo porque o roubo ele vem com agressão. Uhum. O que é agressão? Agressão é você tirar um exame, tirar um hospital, tirar uma estrada, tirar ônibus, tirar a educação. Quando você rouba o dinheiro público, você está tirando tudo isso. Você está roubando a vida do ser humano. Gera muita morte, né? Gera muita morte. Você está tirando hospital, você está tirando... Então, é muito maior que a própria apropriação indébita do dinheiro público, Sim. né? Quando sai o dinheiro, sai vida, Sim. sai exame, sai oportunidade para as pessoas. Então, eu penso assim. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado em tudo que a gente já falou aqui, qual é o teu propósito? Então, Giovanni, eu estava falando de propósito com a minha esposa ontem. Você sabe que assim, eu tenho conquistado algumas coisas na minha vida e eu venho olhando, fazendo a minha autorreflexão. Primeiro, meu propósito era eu tenho como adversário eu mesmo. Certo. Isso eu tenho comigo mesmo, sabe, Uhum. Giovanni? Eu tenho que ter o controle das coisas, eu tenho que ter o controle da minha vida, eu tenho que buscar ser melhor. Eu tenho um problema muito sério de autorreprovação quando eu não consigo as coisas. Uhum. Então, assim, eu me cobro muito, sabe? E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu ter minha família, minha mulher, meus filhos. Ser homem, ser Sim. pai, ser trabalhador, sabe? Que eu acho que às vezes pode, por mais que pareça ser uma tarefa básica, mas não é. Né? Ser pai não é fácil, Não. é duro você olhar para o teu filho, você ter que corrigir, você ter que orientar nas diversas situações, né? E corrigi-los e repreendê-los. Isso me dói muito. Essa semana eu briguei com meu filho e aí conversando meus filhos são muito inteligentes, os três, muito. E também se autocobra, eles têm essa personalidade porque é assim que a gente educou. Sim. E aí eu educo pro mundo, não educo para mim, né? Sim. Então, assim, meu propósito de vida era ter uma família e poder servir de exemplo para eles. Propósito de vida, né? Graças a Deus deu certo. Trabalho, deu certo. Só que ontem, a hora que a gente estava falando, eu falei, Ju, Deus tem um propósito maior, cara. De coração, de verdade, sem hipocrisia. Porque assim, eu tô com 41 anos. Eu aproveitei muito a minha fase de adolescente, baguncei, sou amigo de todo mundo nessa cidade de Congonhas, graças a Deus, né? Não vou citar nome, mas todas as pessoas aqui, porra, tenho tanta gratidão por muita gente aqui que me ajudou, que foi companheiro meu, que me emprestou dinheiro, que me ajudou, que pagou, sabe? Eu tenho muito respeito do Jurandir, que quando eu estava em 2009, estava arrebentado, aqui, Jurandir do Bar, tinha casa, me alugou a casa, entendeu? Consegui dar a volta por cima, fui trabalhar de novo, sabe? Então, eu tenho muita gratidão por muita gente, assim, às vezes eu falo para ele, falo para outro, falo para o Irineu Madren, também que é um parceiro, Miltinho, ele sempre vendeu, sempre confiou, sempre foi parceiro. Então, eu tenho essa relação de gratidão. Mas ontem eu estava vindo com a Ju, falei, Ju, Deus tem um propósito maior, porque assim, eu queria entender. Ela falou assim, mas você não fala com ele? Eu, Ju, falo, mas eu não consigo saber o que é. De verdade, Giovanni, esse é um negócio que eu falo assim, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de transformar a vida das pessoas, eu sinto realizado em ajudar uma pessoa que está com dor, que está se arrebentando, a ir lá, orientá-la para que ela faça a consulta, que ela vá para a central de leitos, que ela vá lá e faça a cirurgia da vesícula, como eu tenho aqui um exemplo aqui, com 30, 20 pedras. Daí a outra que está com pressão, câncer, diversas situações. Sim. E daí transformar Congonhas aí, que a gente podia ajudar. Mas eu penso assim que é alguma coisa a mais.
Eu não sei, não consegui ainda, Giovanni. Sim. Mas eu tenho comigo que o meu propósito é poder ajudar as pessoas. Que legal. Esse eu tenho comigo. Sim. Eu não sei de que forma que eu vou poder alcançar mais, não sei, né? Não sei. Se é como prefeito, se é como deputado, Sim. não sei te falar, de coração. Mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Porque senão eu não estaria aqui hoje, não, de verdade. Que legal. Pensando financeiramente, Uhum. pensando friamente, né? Eu venho todo final de semana para comer, eu tenho gasto com isso aí. Sim. Né? Não é barato você vir de carro todo final de semana. Não é barato. E é isso que eu falei, essa ligação com Congonhas, esse carinho por Congonhas. Lá onde eu tô, se você pegar os depoimentos das pessoas que estão à minha volta, no Paraná inteiro, de alguma maneira eu mudei a vida dessas pessoas, João. Que legal. Não uma não, é diversas. Você vê depoimento no Facebook, no Instagram, muitas pessoas. Então, assim, mas eu tenho comigo que alguma coisa Deus está preparando. E se não for na questão política, talvez na espiritual de verdade. Que legal. De coração, eu não sei te falar. Eu sei que eu tenho propósito com as pessoas. E hoje eu tava vindo, né, que é até engraçado isso aí. A minha filha falou assim, tem duas meninas Valentinas, se eu me engano. Porque as Valentinas não escutem lá, as amiguinhas dela, para não brigar comigo. Uma convidou ela para o aniversário e a outra não. Falei, filha, a vida é assim. Ninguém é obrigado a te convidar. Você não é obrigado a estar em todas as festas. Aprenda a conviver com as diferenças. Sim. O mundo é assim. Né? Às vezes uma pessoa gosta de você, a outra não. Às vezes a outra não te convida, não é porque ela não gosta, mas tem vergonha de você. Então é isso que eu falo. É você fazer pelas pessoas sem esperar nada em troca. Né? Sim. Esse é o verdadeiro propósito. Agora, se você for fazer para as pessoas achando que você vai ser prefeito, vai ser vereador, vai ser deputado, ou que você vai ter alguma coisa, daí você perdeu todo o sentido da coisa. Já não é propósito, né? Não é Já propósito, é interesse. E infelizmente, eu que estou no meio político, vivo dentro do meio político, eu vejo muito... Existe uma frase bem interessante que quando você faz por propósito, Deus ele satisfaz, melhor, como eu posso dizer, ele preenche as suas necessidades, né? Mas quando você faz por necessidade, né? Tem gente que faz por necessidade, não por propósito. Mas quando você faz por propósito, você não passa necessidade. E essa é uma coisa que eu falo, né? Graças a Deus eu tenho o privilégio de viver com muitos políticos bons, né? E eu aprendo todo dia isso com eles. Mas isso que você falou é verdade. Eu passei essa semana no Ipirangão, sempre paro ali no Ipirangão, aqui em Piraí do Sul. E uma moça que estava no balcão lá, tinha uma senhora e uma criança, e pediram um café. E faltava R$2. Ela tinha R$2 e o do café era 4, se eu não me engano. E a moça falou, eu tenho R$2 aqui, você não me dá um café? Não, desculpa, eu não dou. Ele falou, não, pode dar o café para ela aí, eu pago, a senhora precisa de mais alguma coisa, um salgado. Né? Até pela vergonha dela estar com o neto e ela ter só R$2. Aí encheu o copo dela, foi embora. Eu falei pra moça do balcão, deixa eu falar uma coisa pra você. Toda vez que você puder ajudar, ajude alguém que vem de viagem, ele pode estar vindo de 300, 400, 500 quilômetros para fazer um exame em Curitiba. Ela já gastou tudo em remédio, ela já está com dificuldade. Sim. E ela está com uma criança. Isso é muito mais dolorido para ela do que para você. E a grande lição disso aí, Giovanni, que eu falo, Deus te devolve, não é em dobro, meu irmão. Não é em dobro. Sim. Toda vez que eu precisava, Giovanni, toda vez que eu precisava, toda vez que eu precisei, Deus me deu, não é uma vez em dobro, não. É 10 vezes em dobro. Então, quando você faz, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus deve para alguém alguma coisa? Não, de forma nenhuma. Nós devemos para Deus. Mas tem um versículo que diz assim, olha que interessante. Deus, né? Não, sim, faz sentido. Na nossa lógica a gente fala que não. Mas Deus deve. Vou te explicar. Porque tem um versículo que diz assim, quem dá ao pobre empresta a Deus.
Tá na Bíblia esse versículo. É. Então, quando você abençoa a vida de alguém pobre, necessitado, Mas é então como se Deus é um bom pagador, porque ele paga, ele nunca deixa de ele pagar. paga 10 vezes mais. 10 vezes mais. É isso que Ele nunca deixa de pagar. Né? Eu estava falando de propósito aí, Deus me trouxe um salmo na minha mente. Eu vou ler para você. Olha que interessante. Salmo 25, versículo 12 a seguir. Diz assim, ó: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário. Eu falei, aqui é isso mesmo. Então, o versículo que eu quero frisar aqui é: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Então, eu tenho certeza que tem um versículo que diz assim, lá em Jó 42, que os planos de Deus não podem ser frustrados. É isso aí. Então, quando Deus tem um plano na nossa vida, ele nos prepara, né? Faz com que a gente passe por todo esse processo, porque realmente existe algo maior. Então, existe algo maior para a sua vida, tenho certeza. Tem que existir. E Deus vai te guiar. Deus vai te dar o direcionamento no momento certo, tenho certeza disso. Essa é uma coisa que eu procuro muito, João, de coração, Sim. sabe? Porque, assim, é isso que eu tô falando. Saúde, nós temos, graças a Deus. Temos um bom emprego, temos filhos maravilhosos. A gente trabalha na política, mas entende, não tenho vergonha de falar que eu trabalho com política. Não tenho vergonha nenhuma, porque não sou ladrão, não sou corrupto, ando de cabeça erguida, e eu tô lá para transformar a vida das pessoas, e é isso que eu faço. Legal. É isso que eu faço. Eu atendo hoje 399 prefeitos do estado do Paraná, atendo e faço o trabalho de interlocução com 44 deputados da base, trabalho com todos os secretários de estado, e através deles eu ajudo outras pessoas. Entendeu? Eu tenho um network gigante, que eu demorei 20 anos para chegar lá, para ajudar as pessoas. Então, assim, o propósito, eu não sei o que vai ser, entendeu? Eu sei o que eu quero fazer. Sim. O que eu quero fazer, eu sei. Sim. Que é cuidar das pessoas e transformar a vida das pessoas. E somar, não dividir. E entender que as pessoas não são direita, não são esquerda, mas são seres humanos. Eu trato todo mundo como ser humano. Legal. Isso é o principal. Deixa eu te fazer agora indo para a parte final já da nossa conversa, que tá muito boa, muito legal. Falou que passa o tempo. Você vê como passa rápido, passa, né? Rapaz do céu. E eu tô aprendendo com você. Que legal. Eu também tô aprendendo muito. Qual é o legado que você quer deixar para sua família e para a sociedade, para as pessoas que estão à sua volta? O legado é seja homem ou seja mulher. Fale e cumpra. Seja exemplo, né? Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja trabalhador, né? Porque o legado o legado, eu falo assim, o legado não é você ser um grande empresário e deixar milhões de reais, né? Isso, né? Como o dinheiro, não é você ser rico e deixar dinheiro, né? Sim. O legado é você poder passar para alguém aquilo que você tem como propósito de vida. E eu penso assim, de verdade, de coração, que é o que eu estava falando em relação a tudo que Deus proporcionou para mim. Eu acho que a maior virtude do homem é ser temente a Deus, né? É olhar para as pessoas. Ontem, você vai falando e vai lembrando, né? Verdade. Ontem eu fui com a minha filha no shopping, almoçar com ela em Curitiba. E eu indo para a escada rolante, eu sou muito, às vezes, a hora que eu vejo, já respondi, né? E aí uma senhorinha com medo de descer a escada rolante. Uma senhora, cabelo branco, aparentemente aí 75, 80 anos. E ela ia e não ia. Mas eu, chegando com a minha filha perto da escada rolante, a 10 metros, 5 metros e meio, sei lá, e tinha uma mãe e uma filha lá. E daqui a pouco veio o segurança correndo. E foi o tempo de eu chegar, a senhorinha pulou e desceu a escada rolante. Pulou
Pulou com medo, pode ser. Aí a mulher que estava do lado, ele falou, ela tava com medo, coitada da velhinha. Você viu, meu amor? Não adianta você ter dó dela e não ajudar. Sim. E se ela cai de boca? Então as pessoas estão vendo, estão frias. Sim. Você imagina você estar do lado de uma pessoa de 75, 80 anos, que vai descer de uma escada rolante. Ela cai, ela pula de medo, cai, enfia a mão nas beiradas da escada, amputa o dedo, cai, bate o rosto, quebra uma bacia, quebra um negócio que já não tem a mesma cicatrização, não tem a mesma condição óssea do novo. Eu falei, viu, como eu estava vindo, eu não entendi o que estava acontecendo, Giovanni. E quando eu estava chegando próximo, a uns 2, 3 metros, ela pulou. E o segurança veio correndo, acho que talvez para ajudar, ele percebeu, né? Porque como ele estava parado, ele estava vendo a cena. Aí a mulher, coitadinha da senhora, que não estava com medo. Eu vi, mas não adianta você falar, coitadinha, ajuda, tá do teu lado. Sim. Então ela podia cair, podia se machucar. Então é isso que eu falo, as pessoas estão frias. Sim. E isso aqui, celular, o tempo tá curto. Sim. Você levanta 8 horas da manhã, você tá resolvendo suas coisas, a hora que você vê já são 10, 11, meio-dia, 2, 3, celular, podcast. A tecnologia tá consumindo a gente tá esquecendo do mais importante que é o ser humano. É verdade. As nossas relações, elas estão muito superficiais. Mas, demais. Mano, não adianta você falar em Deus, não adianta você ir pra igreja, se você não olha pro teu companheiro. Sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente vai falando, vai vindo um monte de assunto, né? Mas olha que interessante. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: ainda que eu desse todos os meus bens, um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto, que é 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu... Parte mais pra frente lá do versículo 1. Diz, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e não tivesse amor, nada seria. E daí diz mais, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado por alguém e não tivesse amor, nada seria. Daí eu fiquei me questionando, né? Como que uma pessoa consegue fazer o bem para alguém sem amor? Tem como. Tem como, porque esse versículo está dizendo que tem como. Se eu posso morrer por alguém sem amor, eu posso dar tudo que eu tenho para alguém sem amor. Por quê? De uma maneira superficial, pensando só em mim, pensando né, na minha honra, no que as pessoas vão falar de mim, não em você. Sabe, hoje as pessoas, elas querem, às vezes, te ajudar para as pessoas falarem bem dela. Para falar bem dela. Por exemplo, um assunto que eu gosto muito e que eu estava meditando sobre isso esses dias. As pessoas querem dar conselho pra gente. Já reparou? Muito. Chega pra você e fala, cara, quero te dar um conselho. Às vezes você tá passando por uma luta, por uma dificuldade. Às vezes você aí que tá na sua casa. Às vezes você tá passando por um vício. Às vezes você tá passando por um problema conjugal, né, no seu casamento. Eu não sei qual é o problema. Um problema de depressão. A pessoa que tá passando por problema de depressão, por exemplo. Que hoje é um mal do século. Quanta gente não tá em depressão? As pessoas chegam pra pessoa que tá em depressão e falam, levanta, sai desse quarto. Olha o conselho que a pessoa dá. Só que essa pessoa não para e fala, ei, me conta, o que aconteceu? Quando que começou essa tristeza? Sabe? Então, o que eu falo pra você? Um conselho que eu te dou, mesmo que você não tenha pedido. Não aceite conselho de gente que não pergunta os teus porquês, os teus motivos. Gente que quer te aconselhar de uma maneira superficial. Se você quer me aconselhar, para pelo menos meia hora para me ouvir. Para ouvir o porquê que eu tô desse jeito. E a depressão é um problema muito sério, né? Vamos muito falar sério. Assim, que é um assunto a ser tratado como diversos outros, né? Eu, em 2009, coincidentemente, acabei de falar do Jurandir, quando aluguei a casa dele, a minha mulher passou por um processo de depressão muito grande, cara. Muito grande, muito grande. Minha filha tinha 3 anos, 4 anos. E agora a gente falar. E daí ela nem cuidava da minha filha. Ela se abandonou, ela se afastou da Maria Tereza, que é uma das, né, uma joia da nossa vida. E, rapaz, aquele processo, se você não olhar, se você não olhar para dentro da tua mulher, ou da pessoa que está ao teu lado, para cuidar, meu irmãozinho, você vai empurrá-la para baixo. Com certeza. Então, assim, é um processo delicado. É isso que você falou. Para, escuta. É um negócio que depende, cara, mas única e estritamente da própria pessoa que está depressiva. Sim. Não é você que vai... Você vai ter que ter um socorro médico, não adianta. Sim. A depressão
Muitas vezes ela não por si só não vai. Uhum. Você tem que ter uma orientação médica. Você tem que ter um médico que saiba dar a dosagem certa. Sim. Porque às vezes um remédio em alta dosagem se afunda mais. Pouca dosagem você, né? Então, assim, é complicadíssimo. Sim. Tem que ser temente a Deus, tem que acreditar em Deus e tem que apoiar. Com certeza. Você tem que apoiar em tudo. Então, isso é uma das... Você falou... Então, assim, aceite conselho de quem está do teu lado e conhece a tua realidade. Exatamente. Porque conselho, faz isso, faz aquilo. Minha mulher também é assim, meu marido também é assim, meu filho é assim. Só atrapalha, né? Viu? Eu falo assim, vem comer sal comigo, vem ser meu parceiro, vem conhecer minha realidade. Sim. Porque muitas vezes eu tô perto de pessoas, eu odeio fofoca. Eu odeio. Nossa, eu detesto. Eu odeio, mas eu odeio com todas as minhas forças. Porque do mesmo jeito que falam dos outros, falam de você. Com certeza. E como já falaram de você, já falaram de mim. Sim. Eu falo pra Ju, assim, às vezes quando o casal se separa, quando tem uma situação ali, quando tem outra... Eu falo, Ju, só pode falar quem tá dentro da realidade deles. Sim. Então, assim, não emita opinião, não fale e não aceite que fale. Quem sabe da minha vida, com a minha esposa, dentro da minha casa, sou eu. Com certeza. No máximo, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe e meus filhos. Fora disso, esqueça. É isso aí que você falou. Então tem muito palpitador aí. Tem muito... Meu Deus, o que tem gente para dar opinião na vida da gente? Na vida, né? E se conseguisse realmente... É isso que eu falo, leve para os outros o que você tem de bom. Sim. Porque às vezes o cara fala, mas daquele lado tá assim porque bebe, não, porque o outro vai jogar bola, porque o outro é não sei o quê, o outro para em casa. Os palpiteiros de plantão. Superficiais. Né? Superficiais. Nossa, você tá vendo o cara lá passando vendo o cara todo sujo lá. Esse cara é um relaxado, mas nem imagina, né? Que às vezes o cara tem 3 filhos, o cara vai trabalhar na roça, não parou pra sentar com o cara e falou, por que você tá todo sujo, rapaz? Daí ele vai contar a história, você vai falar, aí você vai falar, nossa, eu estaria bem mais sujo que você se estivesse no teu lugar. Eu faço hoje cedo, antes de vir viajar, daí a gente passou a deixar, minha esposa vende Mary Kay também. Sim. Daí a gente passou a deixar na casa de uma prima minha, na portaria lá. E daí tava chovendo em Curitiba, bastante hoje cedo. Uhum. E o cara de moto, uma CG, com a capa, né, com a roupa de chuva. Tava aparentemente caindo alguma coisa, daqui a pouco só que no trânsito ali eu vi que ele derrubou a luva. Uhum. E aí eu buzinei para ele parar ou voltar, ele fez assim, porque ele não quis parar, porque tava chovendo demais, né? E eu também, como eu tava no fluxo, não tinha como voltar com o carro para pegar e ir atrás dele. E essa é uma leitura que eu faço das pessoas e tento passar da melhor forma para os meus filhos. Falei, filha, você imagina que o cara tá numa CG, tá chovendo, ele tá com um capacete no braço, provavelmente ele trouxe a mulher dele para trabalhar, né? Ele tá carregando ou ele tá indo buscar alguém. Sim. Ele perdeu uma luva que custa ali 80, 60, 70 reais. Muitas vezes é o dia de trabalho dele. Então, por isso que a gente tem que ter respeito e empatia antes de você julgar as pessoas, você tentar se colocar no lugar das outras. Né? Então, olhe, o cara não estava numa Mercedes, o cara não estava numa Porsche, Cayenne, não estava num Corolla, ele estava numa moto, numa chuva, de capa, porque ele tinha acabado de levar alguém. Sim. Então ele está voltando para ir trabalhar. Então você tem que ter esse respeito pelas pessoas, Sim. mesmo no trânsito. Com certeza. E no trânsito muitas vezes é lugar de briga, né? De xingar, de mandar para aquele lugar. Rapaz, eu no trânsito, eu sou um cara muito tranquilo, assim. Eu tenho muitos defeitos, é óbvio, né? Mas não vou falar aqui não. Nós não temos aqui agora, uma qualidade que eu tenho, e você falar das suas qualidades não é ser soberbo. Porque humildade é você saber exatamente quem você é, nem mais, nem menos. Saber quem você é. Isso é humildade, né? Soberbo é você se achar melhor do que os outros, melhor do que você é. Você não é maior que ninguém, mas também não é menor que ninguém. Exatamente. Então, uma qualidade minha, que eu sou bem tranquilo, que eu tenho um entendimento, assim, por exemplo, no trânsito. É muito difícil, assim, quase impossível eu perder a cabeça no trânsito. Por mais que seja um ambiente que é estressante, é cansativo, principalmente em Curitiba, né? Tá louco. Meu Deus do céu. Mas assim, quando alguém erra, nossa, entrou na minha frente, eu em vez de a maioria das pessoas já
já fala um palavrão, já buzina. Eu entendo, cara, porque eu falo assim, poderia ser eu ali errando. Pode ser um cara que não conhece aqui a cidade, né? Quantas vezes eu já errei também. Demais, a gente Então, erra toda hora, né? erra toda hora. Por exemplo, no futebol, né? No futebol, eu vejo gente brigando no futebol, eu jogo toda aquela canchinha ali, é uma benção. Ficou boa, né? Nossa. É uma das maravilhoso. nossas conquistas aí também. Nossa, parabéns. Através do deputado Romanelli, do governador Ratinho Júnior. Olha que legal. É. Porque lá em Curitiba, você jogar bola, rapaz, você paga 30 de gasolina e mais 10 toda semana, Isso. 10, 15 reais toda Não é semana. caro. Não é É caro. 150, 200 reais a hora É isso aí. pra você jogar. Aqui a gente joga de graça. É isso aí. E gasta uma gasolina, que é 2 quadras de casa, né? Vai Então, correndo aquecimento. rapaz, é uma maravilha. E a canchinha é top. Top, né? E ali, você joga a bola, às vezes os caras começam a brigar, rapaz. E às vezes vem um cara e vai chutar a bola e chuta a minha canela. Pá! E dói. Mas, cara, eu sei que o cara não tá fazendo, não tá querendo me chutar de verdade. Eu falo, não, cara, que isso? Ele fala, desculpa. Eu falo, que isso? Fica tranquilo. Esses dias eu fui jogar ali, não pode jogar descalço ali. Mas eu tava com tanta sede de bola. Foi descalço. Tava com tanta sede de jogar bola, rapaz. Fui lá e fui jogar descalço. O rapaz lançou a Levou bola um pra mim. pisão. Não, o cara lançou a bola pra mim, eu chutei, tirei do goleiro, mas no que eu tirei do goleiro, o goleiro veio com a chuteira no meu dedo do pé. Nossa. Plé! Que eu só ouvi o estralo. Quebrou meu dedo. Quebrou. Rapaz, eu saí tranquilo, fui ali no hospital. Meu Aí é Deus. vergonha de você falar que você quebrou o dedo jogando descalço, né? Mas eu fui atendido ali e deu tudo certo. Então, eu tenho isso comigo, sabe? Eu procuro me colocar no lugar da pessoa. Ninguém tá fazendo ali por maldade, né? Ninguém tá no... Você espera que não esteja, pelo menos, né? Eu espero que não esteja. Porque... Eu faço isso que você falou também. Como para ir trabalhar, eu viro a chave também. Sim. Porque o trânsito... Eu buzino, sabia? Sim. Eu buzino, não naquele bi de ficar... Mas eu buzino porque às vezes a pessoa está desatenta. Pra alertar, né? Como A buzina é um como sinal de alerta. alerta. Como alerta. Não Tá? um sinal de... Não aquele de agressão, aquela De buzina agressão. contínua. Né? Essa não. Isso aí atrapalha, às vezes, Atrapalha. a pessoa já errou, vai ficar mais nervosa ainda. Atrapalha, irrita e às vezes você ativa um gatilho num cara que tá totalmente despreparado, que acabou de brigar com a esposa, com o filho, com a mulher. Nossa. Aí pode ser o cara que vai brigar com você. Com certeza. Então isso você tem que tomar muito cuidado. Isso é isso aí Que que você legal. tem que tomar. Esse gatilho você tem que ter. Cara, mas show de bola. Gostei demais do nosso papo, da nossa conversa. Eu vou falar pra você, nós temos que marcar outra Não, conversa. vamos fazer, eu gostei demais. Porque se a gente for deixar, a gente fica aqui 3 horas e a gente não vê. E eu tinha um pouco de medo do tempo, né? Que eu te falei, né? Porque você não sabe. Mas é isso que você falou, a gente tá aqui se expondo como pessoa, como ser humano. Uhum. Né? E tentando encontrar o equilíbrio para a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas e Sim. fazer também com que as pessoas conheçam melhor a gente, né, Giovanni? Sim, com Que certeza. eu acho que é o intuito também da gente estar se expondo aqui, Sim. mas conhecer você como pessoa, né? Como ser humano, Uhum. porque você vir aqui fazer discurso pronto, falar que você é uma pessoa e na realidade você é outra, Sim. você ser hipócrita e putz, tá cheio de teatro, tá cheio de artista, né? Com certeza. E hoje eu falo assim, o ser humano não é menos esclarecido mais, ele tem mais informação, Com ele certeza. tem mais acesso às pessoas, ele consegue ter uma leitura pelo teu Instagram, pelo teu Facebook, pelos teus stories, Sim. né? Então você tem que transparecer aquilo que você realmente é. Para Com que certeza. a tua carapuça não caia depois, que isso é muito feio, né? Com certeza. Então, eu realmente eu penso dessa forma, né? E tenho esse perfil, a gente até nem entrou muito na questão nem política e tal, mas mais como bate-papo mesmo. Mas esse perfil mesmo de defesa das pessoas, sabe, Giovanni? Sim. Porque eu também eu também me cobro nesse sentido por tudo que eu tenho, sabe? Eu sei que como Deus me deu muita coisa e vem dando todos os dias, eu entendo que eu tenho que devolver para Deus. E é esse propósito Sim. que eu quero ver de que forma eu posso trabalhar, sabia? Como Sim. prefeito, como deputado, como alguma obra dentro da igreja. Minha esposa tem vontade de fazer uma missão aí. Legal. Aí não sei o que, talvez aí ficar 1 ano fora, 2 anos, não sei o que a gente vai bolar, mas
eu tenho esse perfil também de ser um pouco desbravador, sabe? Eu tenho medo da falta de saúde, medo da repressão de Deus, né? Mas do resto dos desafios eu não tenho medo nenhum, não. Que legal. Então, se necessário for, a gente não amadureceu isso ainda, sabe? Mas a gente tem vontade de fazer alguma coisa junto, assim, em termos de missão para as pessoas, não sei o quê. Não sei, é esse propósito que eu digo para você. Ah, mas eu tenho certeza que É. Deus vai direcionar vocês. Porque antes de nascer um propósito na terra, ele nasce no céu. Antes de nascer no nosso coração, nasce no coração de Deus. A gente precisa buscar no espiritual, né? Antes de manifestar aqui na terra, já está no céu. A gente precisa trazer do céu para a terra. Então, você só precisa buscar essa direção de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te dar. E quando Ele te der essa direção, você vai externar e as pessoas vão apoiar. E esse é um negócio que eu falo, né? Eu não sei fazer meia coisa. Uhum. Eu não sei ser meio trabalhador, meio político, meio ajudante, Sim. meio missionário, meio prefeito, meio deputado. Nada que eu faço na minha vida é como meio. Sim. Então, se tiver que fazer, nós vamos fazer. É isso que eu falei. Sim. Tem que levantar? Vamos levantar. Tem que fazer? Vamos fazer. Tem que pegar? Vamos pegar. É por inteiro. Não tem como você ser meia bomba. Não dá, não existe. Né? Para as pessoas você tem que ser por inteiro, senão você não funciona. Com certeza. Né? É isso que eu falo. Então... E eu vou trazer você aqui de novo, se você aceitar, para a gente falar de política também. Vamos, Para você dar uma aula, principalmente para os jovens, né? Hoje os jovens estão mais interessados em política, isso é legal demais. Mas ainda eu tenho muitas coisas que a gente não sabe, hein? Que a gente tem dificuldade. O que a gente tem que passar para os jovens, assim, de uma maneira muito concisa, assim, que eu falo, eu há 20 anos atrás, 20 não mais, né? Estou com 41, há 25 anos atrás, 24 anos atrás, em aula de USPB. Na época era, né, que a história depois. Uhum. Eu aprendi que isso há 25 anos nós não tínhamos uma mídia tão hipócrita e vendida como nós temos hoje. Sim. Por isso que eu falo assim, Giovana, o teu papel aqui com o podcast é um papel... Você é um cara de Deus. Você é um cara de Deus, eu não tenho medo nenhum de que você vá ser parcial. Sim. Como o Geraldo é um cara de Deus também, um cara que faz um bom trabalho e os demais. A mídia ela tem que passar a informação. Com certeza. A conclusão, se eu vier aqui e começar a falar um monte de asneira, não é você que vai falar mal depois de mim. Todo mundo que está me ouvindo aqui agora vai falar, pô, aquele Jaime é um idiota, arrogante, prepotente, é um cara que fala, né? Ou aquele Jaime é um cara bom, trabalhador, honesto, que sustenta a família, que está há 20 anos em cargo comissionado, que trabalha, que levanta, luta, como a história de muitas outras pessoas. Sim. Que tirou leite, que foi ser saqueiro, entendeu? Então, vai conhecer a história das pessoas para você poder julgá-las. Sim. Né? E os jovens têm que aprender que hoje a mídia ela não é uma ferramenta de informação mais. Não é. Manipulação. Infelizmente, ela não é hoje. Então, hoje o que é ferramenta de informação, você entrar no podcast do cara. O cara, sem ele querer, ele acaba externando um pouco mais da sua... Com certeza. Mesmo que ele tente fazer um teatrinho ali, em algum momento ele vai deslizar. Sim. O Instagram dele, o Facebook dele, a história, a ficha limpa ou não, ficha Sim. criminal ou não, se aquele cara, onde ele governou, onde ele trabalhou, onde ele passou, ele deixou rastro bom ou deixou rastro ruim. Né? Sim. Então o jovem tem que entender hoje que a mídia não é veículo de informação, mas pelo menos no momento. Sim. Hoje nós não temos uma mídia séria, lamentavelmente. Hoje, infelizmente, estou falando dos meios de comunicação em função. Você pega a pesquisa, nós tivemos hoje uma decisão do Alexandre de Moraes proibindo a fiscalização, auditoria e investigação dos meios das pesquisas eleitorais. Meu Deus. Das empresas que realizam pesquisa. Viu? Mas qual que é o objeto da política? Tem um ditadinho que fala assim, ó, para os jovens entenderem. LIMPE. L-I-M-P-E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade. Se é legal, pode. Impessoalidade. Impessoalidade é para todos, não é só para um. Moralidade, tudo que você faz tem que fazer com moral, aquilo dentro que é certo.
publicidade. Tudo que é público tem que ter publicidade, tem que ter transparência, né? Certo. E eficiência. Porque se não tiver eficiência, o serviço público não acontece. Legal. Então, sabe, o jovem tem que olhar para as pessoas e tentar entender quem são elas, qual é a história delas, o que elas fizeram, né? Tá tanto tempo no poder. O que fez? O que trouxe de bom? O que modernizou, o que não modernizou? Agora ficou 20 anos no poder e agora vai mudar a realidade das pessoas. Meu Deus. Né? É o que mais tem, né? Fiquei lá 13 anos, 14 anos, 20 anos. Não, mas agora eu vou mudar. É que não deu para mudar lá atrás, agora eu vou fazer. Para de conversa, ninguém aguenta mais. Não aguenta. É esse tipo de coisa que, sabe, me sufoca um pouco, sabe, Giovanni? Sim. E eu acho que é o sentimento de todo mundo. Isso que eu tô lá na política, eu convivo com bons deputados, trabalhadores, que a gente transforma a vida das pessoas, só que muitas vezes lá na ponta a coisa não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Sim. Então o jovem tem que olhar para as pessoas e tentar entender quem é o ser humano que vai administrar. Porque o governo é uma pessoa jurídica. A União, o Brasil, é uma pessoa jurídica. Congonhas é uma pessoa jurídica. Mas Congonhas tem um gestor. O Estado tem outro gestor. Sim. E a União tem outro gestor. Que é uma pessoa. Sim, com certeza. Então, quem é essa pessoa que está governando para todo mundo? É boa, é ruim? É essa que você quer que continue, que você quer tirar? Tem que se fazer um balanço. É isso aí. É isso aí. Mas vamos falar de política na próxima, hein? Vamos sim. E, então, eu quero dizer para você que acompanhou esse podcast, essa conversa, que você tem um propósito também. Você tem um propósito. E o que traz vida para o nosso propósito é poder fazer com que esse propósito ajude o outro, ajude o próximo. É muito bom saber que alguém está dormindo melhor por causa de mim, por causa de você. Mas para esse propósito se cumprir, você vai precisar passar pelos processos. Pelo processo de prova para ser aprovado, processo de luta para se tornar um vitorioso, processo de dor para você amadurecer. Mas eu quero dizer para você, não desista. Permaneça, persista e você vai ser exemplo para muitas pessoas e você vai poder ajudar muitas pessoas. Então, e quando você cumprir o seu propósito, você vai deixar um legado. Eu vou passar a palavra agora para o Jaime Antônio, ele vai dar as suas considerações finais, deixar uma mensagem para você também e depois a gente já encerra. Mas não esquece de curtir, se inscrever no nosso canal e comentar aí, ajuda a gente. Principalmente você que é de Congonhas, tá? Vamos apoiar o nosso amigo aqui, Giovanni Gambetta aí, né? Que está trazendo para nós aqui a oportunidade de conhecer várias pessoas e você tá mais próximo de cada um deles. Então curta, compartilhe, mande pro seu amigo, né? E assim, Giovanni, é isso que você falou, né? Como mensagem, né? Nós não somos menor que ninguém, jamais. E quando eu falo nós, você não é menor que ninguém e você também não é maior que ninguém. Agora, se tem que fazer, é só você que vai fazer por você. Isso eu tenho comigo. Porque eu falo assim, né? Graças a Deus a gente teve educação de berço, tudo. Mas a gente teve que se reconstruir, Giovanni. E se reconstruir não é fácil. Nossa. Porque quem conhece a história da minha família sabe. Do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, né? Uhum. E como a gente chegou lá no fundo do poço, teve que fazer aquele do burrinho lá, que vai jogando terra, ele vai tirando, vai servindo de escadinha para você poder sair de dentro do poço e correr atrás. Então faça, lute, conquiste, cuide da sua família, cuide da pessoa que está ao teu lado, tenha empatia, não deixe a tecnologia tirar todo o teu calor, esfriar o teu coração. Se apegue em Deus, eu acho que é fundamental. Deus é o único meio de transformação, de você se tornar menos pecador, menos frio, menos agressivo. Deus é a oportunidade de você ser melhor todo dia, né?
Então é isso, gente. Esse é o gordo que está falando com vocês, o Jaime Antônio. E eu, como muitos, tive que sair de casa, lutar, correr atrás, persistir. Chorei dentro do quarto, liguei a música, fiquei lá, falei com Deus, fui para a igreja. E depois nós vamos fazer uma hora de igreja. Eu quero conversar com você sobre igreja, sobre religião, sobre... Você entende 1000 vezes mais do que eu e eu tô para aprender. Eu sou humilde o suficiente para falar. Eu estava conversando essa semana com um amigo e falou, viu, do Nicolas, né, que foi hoje é um expoente aí no mundo político. Sim. Foi o deputado mais votado aí, com 1,5 milhão de votos, né, recordista, mas muito pelo que ele representa como uma pessoa que tomou posição, como a Damares. Então, sim, esse é um outro fator determinante que a gente precisa também. Então, gente, um abraço, obrigado ao Giovanni, ao Ditinho que está ali atrás ali, que a gente conhece há muito tempo e é isso aí, tá? Lute, conquiste e vamos atrás, vamos conseguir e vamos ter respeito pelos próximos, pelo próximo e vamos colocar todo mundo como ser humano. Nós estamos aqui para somar com o ser humano, não para dividir, tá bom? Essa é um pouco do... Show de bola. Nós temos para falar aí. Show de bola. Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Eu que agradeço. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.